Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a este dia tão especial. Hoje, que é dia 14 de abril, um dia muito especial porque hoje se celebra mundialmente o Dia Mundial Quântico, o Dia Mundial das Descobertas da Mecânica Quântica. Então, um dia onde se reúnem cientistas, estudiosos, físicos do globo inteiro para fazer palestras, trazer as atualizações sobre as novas descobertas do universo quântico. As tecnologias que vai ser implementadas agora já tá rodando nos celulares quânticos, computadores quânticos, tá? A medicina, os novos métodos de diagnóstico através desta mecânica quântica, e nós exploramos e navegamos na área da consciência. Então utilizamos a mecânica quântica, todo este universo quântico para a expansão da consciência e da percepção da realidade. Com isto, a gente eleva a nossa frequência e nós vivemos em outro mundo. Não no mundo da Matrix, no mundo onde está rodando os problemas todos que vocês veem ali na televisão. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos trocar uma ideia. Tá? Não vai ser uma aula assim uma ideia para compreender esse universo. Hoje, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Está acontecendo grandes seminários quânticos. Então, sabe aqueles óculos que vocês veem ali, esses óculos que têm realidade virtual? Bom, pura mecânica quântica sendo aplicada. Outros métodos de diagnóstico de laser, de ressonância, sabe aqueles aparelhos que você entra e faz um diagnóstico de você completo? Já viu aqueles equipamentos de bioimpedância que você coloca a mão ou o pé, segura um bastãozinho e faz toda uma leitura da sua energia? Que tecnologia é essa? A tecnologia quântica. Ou seja, já faz muito tempo está acontecendo, só que a gente não sabe o que é isso. Então, esse tipo de informações, pessoal, é para democratizar o conhecimento, tá bom? É uma democratização do conhecimento, no que diz respeito à física quântica, que é a física das subpartículas. Eu sei que às vezes fica meio difícil de entender, por isso que vamos direcionar a nossa conversa para o mundo prático. Como que eu, de forma prática, posso utilizar esta tecnologia, primeiro para a sua saúde. Por exemplo, tem uma veia entupida, está com dores nas costas, ansiedade, não consigo dormir porque tem insônia, alguma coisa assim. Saber do mecanismo quântico te coloca num patamar de poder, onde você controla a realidade, você muda essa realidade com a sua consciência, tá? Como que isso funciona? Eu vou explicar para vocês desde o início, para vocês vejam que antes de acontecerem as descobertas da física quântica, a física quântica já operava. Não só porque o observador observou, os cientistas descobriram em laboratório, que surgiu ali a física quântica. Não, ele assistiu desde toda a vida, desde que existe o universo e mundo material, porque quem sustenta o mundo material é o mundo quântico e energético. Então, desde que existe, está essa tecnologia operando. Só que agora chegou o momento das medições. Então, há 200 anos, quando fizeram os primeiros testes, aquele da dupla fenda, que descobriram, começaram a descobrir, isto é mecânica quântica, isto é física quântica, isto é um átomo, isto é um elétron, isto é as ondas, a teoria das cordas. Só que eu vou te contar agora a história real disto, como que chegou para a nossa humanidade esse conhecimento. Não como chegou na humanidade, como que os humanos começaram a operar isto na área da saúde. E, obviamente, eu vou falar do Egito. Tem que falar do Egito. Porque vocês veem aquelas monstruosidades de pirâmides e qual a tecnologia aplicada ali. Tá. Bom, por que as pessoas do Antigo Egito, por exemplo, enxergavam no escuro absoluto? Dentro das pirâmides, das câmaras, naqueles subterrâneos? Porque eles desenvolveram este olho que enxerga 365 graus, a nossa pineal, estou falando, tá? O terceiro olho. Por isso que quando trago sempre os símbolos de olho, estamos falando de assunto da consciência. Este olho traça um feixe de consciência, dependendo da habilidade de cada
pessoa, pode ser 1 metro, 2 metros, 30 metros de distância. Só que esse 30 metros de distância não é reto, é um círculo, 365 graus, é uma bolha, na verdade, uma esfera. Uma esfera. Então eles percebem o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer em toda a sua volta. Então eles vão caminhando no escuro e tanto faz se tem os olhos fechados. Não importa se tem os olhos fechados, porque eles se enxergam com o terceiro olho. Aí que está a grande sacada disto. O quanto de movimento, de pulsação, de vibração tem a nossa glândula pineal, que capta essa percepção. Sacou? Tá. Então, para eu perceber o mundo quântico, eu preciso descalcificar e expandir a minha pineal? Sim, precisa. Agora, a pergunta que você faz é: como que eu faço urgente para expandir a minha pineal e começar a perceber tudo que está à minha volta? Tá? Vou falar mais dos egípcios, principalmente de uma pessoa. Uma pessoa que foi chave no desenrolar de tudo isso. Esta pessoa, vocês já conheceram, se não pesquisa na internet depois, o templo ou um complexo de Saqqara, ou Saqqara, o complexo de Saqqara, tá? É um complexo, não era só um templo, era um complexo. Esse templo era uma máquina quântica. Ela capta a energia do cosmos, tanto que ela manipulava a energia cosmoelétrica, capta a energia do cosmos e transforma isso em energia vibracional. Então, os discípulos, os iniciados que iam fazer as suas iniciações, entravam lá e recebiam toda aquela frequência, mas da onde que vinha? Tanto que lá dentro desses templos, que o templo principal desse complexo de Saqqara é a famosa pirâmide escalonada de Djoser. Djoser era o faraó que estava na época reinando. Ele tinha um braço direito. Todo faraó tem um braço direito. Se chama vizir. Vizir. Este vizir, na época, se chamava Imhotep. I-M-H-O-T-E-P. Imhotep. Que significa o grande sábio, o iluminado. E normalmente no Egito você dava o nome para a pessoa pelas características da pessoa. Não é como nós que damos o nome de Marcelo, Fernando, Joãozinho, Emanuel, sem sentido. Não, não. A criança nascia e conforme eles pegavam a frequência quântica da criança, eles viam o protótipo vibracional que ele tinha e tinha um nome para ele. Então, este homem, desde pequenininho, começou a se chamar, quando começou a entrar nos templos, começou a se chamar Imhotep, o grande sábio. E ele, honrando o seu nome e honrando o poder que ele carregava, era baixinho, tá? Era bem baixinho, um carequinha baixinho. O faraó Djoser era um pouquinho mais alto. Ele desenhou, numa maquete, todo o complexo de Saqqara. E levou nas mãos do faraó e falou: Faraó, temos que fazer isto. Não pediu, podemos fazer, não. Temos que fazer isto. Porque ele é o grande sábio. Lembra a consciência expandida, capta a energia do cosmos, é todo quântico. Ele viu que para o progresso de toda a civilização egípcia, tinham que construir aquela máquina quântica para acelerar, alavancar o processo de desenvolvimento espiritual dos habitantes daquele país. Tá? Então, era com um propósito espiritual. Isso não era para business, negócios. Era um templo criado para uma escola. Onde os iniciados, quando chegar a um certo nível, imagina você passou pela primeira série, segunda, terça, quarta, quinta, na sétima série, vai lá agora no templo de Saqqara, entra na pirâmide e senta para meditar lá. Eles pegavam a energia telúrica, isso começava a vibrar lá dentro, que lá, na época, era muita coisa construída com quartzo, cristais de quartzo. As paredes, a própria terra, o solo tinha quartzo, minerais de quartzo. Então, o quartzo reage muito bem à vibração sonora, à vibração telúrica. Então, eles captavam essa energia, fazia vibrar os alabastros, que eram pequenas tigelas, pequenas e grandes, de todo tamanho, 40 mil. 40 mil. Já viu aquelas tigelas de quartzo? Que parecem, lá no Egito não eram aquelas tigelinhas pequenininhas que nós vemos aqui de quartzo. O que eles tinham lá? Tipo vasos de planta grande, aqueles vasos que a gente vê na casa de pessoas que têm condições de comprar um vaso de alabastro.
E aquilo começava a vibrar com essa energia. E essa vibração produzia um som, uma harmônica muito elevada, tipo em si. Se não me engano, era si, ou lá, a nota. E aquilo lá deixava as pessoas em estado de transe. Nesse estado de alta frequência, que é o estado de transe, eles viam, enxergavam tudo, aquelas mirações que você vê quando toma ayahuasca, por exemplo, cogumelos, aquela sensação transcendental, eles tinham só com a vibração sonora. Muito massa. Bom, em graus mais elevados, esta vibração da energia quântica que eles captavam colocava em uma sala uma menina e um menino, ou seja, um iniciado e uma iniciada, sentados um de frente do outro para meditar. O que eles faziam? Porque daí eles captavam energia, um vibrava alto, outro alto. Entre eles começavam a trocar energia e vibrava tão alta essa energia que os dois levitavam. Foi ali que surgiu o processo de meditação, de levitação. Hoje em dia você vê alguns vídeos, alguma matéria sobre isso, sobre alguns monges do Tibete. Já viu alguns lamas tibetanos, alguns monges que se dão para meditar e tem os relatos de que vem as pessoas flutuando, levitando, tá? Mas começou também lá no Egito através deste mecanismo. Então eles ensinavam isso. Por que eu falei toda essa história? Para que vocês compreendam por que hoje se celebra o Dia Mundial Quântico. Depois que comprovaram tudo isso que os egípcios falavam há muitos e muitos anos, e até construíram um templo que se chama o Complexo de Saqqara, que era uma máquina quântica, tá bom? Hoje em dia, o seu aparelho, o seu celular, ele usa essa tecnologia. Pedágio, passe livre no pedágio. Aquele metrô, cartão magnético de cartão, celulares que paga as contas e faz tudo por aqui, tudo tecnologia quântica. Ou seja, a resistência nossa em compreender essa tecnologia, olha, acaba sendo muito atrasado. Então, é olhar para o celular e não perguntar como é que esse aparelho funciona. Estou no carro a 120 por hora na estrada e estou falando com a outra pessoa lá no Japão e o sinal não cai. Qual é a onda, a frequência que sustenta esse campo quântico? Só que, assim como o celular tem um chip para poder funcionar, nós temos um chip. Nosso chip é orgânico e fica bem no meio do cérebro, aqui, 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 no meio, tá? Se identifica, se chega para ele a forma mais simples, por esse chakra e por esse chakra, é a forma mais simples de chegar nele, tá? Eu uso nos tratamentos também esse chakra aqui. Temporal fica, deixa eu ver aqui, não em cima da orelha, um pouquinho mais para frente, aqui. Aqui você, o acupunturista sabe porque tem os pontos de acupuntura. Então tem o ponto de acupuntura aqui, onde você estimula ele, começa a irradiar vibração, você começa a mandar energia para a glândula pineal. Quando ela recebe energia, começa a se inflar. Se infla bem pouquinho, porque também não dá para inflar o tamanho da cabeça. Infla, e aí começa a vibrar, e aí começa ela a projetar feixes de energia. Essa é a percepção que eu falei no início desta aula. Tá? Então, esse poder quântico está dentro de cada um de nós. Está calcificado, está preso, está encapsulado em sujeira, toxinas, como, por exemplo, açúcar, farinhas, coisas industriais, sabe? Acaba calcificando isso. Por isso que quando você começa a fazer dieta, 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 jejum, 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 começa a perceber, nossa, estou à flor da pele. O que é esse flor da pele? Você está se tornando quântico. Você olha para uma rosa e você se emociona de alegria, de amor. Você olha para uma bebê, para uma criança, você se derrete. Por quê? Porque você está conectado com as emoções mais elevadas, com os sentimentos mais elevados, com os pensamentos mais elevados. Tá? Então, bom, hoje estamos celebrando isso, o mundo inteiro está celebrando. Se você não está celebrando porque não está dentro da frequência, mas não importa também estar na frequência. Isso ainda não é muito difundido, tá? Porque por que não apareceu no Jornal do Meio-Dia, por exemplo? Por que não aparece aqui no Instagram mais matéria sobre isso? Percebe? Porque não há muito interesse. As pessoas têm interesse em dopamina barata, em videozinhos de coisas engraçadas,
em outras coisas. Por quê? Porque se criou uma programação para este lado. A partir do momento que você abre o seu coração, abre sua mente para este outro lado quântico, nossa, o algoritmo espiritual começa a colocar as matérias certas, os livros certos, os mentores, professores, gurus, físicos, documentários. O algoritmo espiritual faz isso para você. Esse algoritmo espiritual, que não é esse algoritmo do Instagram, etc., opera de uma forma diferente, tá? Esse algoritmo espiritual é o próprio campo, é o campo. E ali está todo o algoritmo. Agora você tem que entrar em ressonância com ele e puxar isso para você. Já pensou que maravilha seria você curar o seu próprio corpo? Aliás, você nunca mais adoecer? Não adoece, porque na frequência elevada não existe doença. As doenças acontecem quando eu, em algum momento, baixei a frequência, automaticamente baixa a parte molecular, dos anticorpos, então você baixa a sua imunidade e ali os bichos entram. Agora, se você sobe o nível da sua energia, da sua vibração, aqui os caras não chegam, os vírus não chegam. Vou te dar um exemplo. Se você está muito bem com a sua vida, com as suas realizações, com as coisas da vida, né? E alguém ofende você, ou grita a você, ou acontece alguma coisa, você não entende, simplesmente, what? Então a energia volta para a pessoa. Você não pegou. Tá? Uma forma de se blindar. A melhor forma de se blindar, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, é o quê? É subir a frequência. Tá? Tudo é energia, tudo é informação, tudo são ondas que estão vibrando. O significado que nós damos àquilo é o que cria a nossa realidade. Tá? Isso é muito importante. Olha que para eu trazer essa narrativa, esta fala sobre o mundo quântico, nossa, eu tive que estudar muito e vivenciar isto. Por isso que eu falo com tanta naturalidade. Tá? É o que eu chamo de tornar-se quântico. Estamos todos buscando nos tornar quânticos. Algumas pessoas conscientemente, outras pessoas inconscientemente. Eu estou entregando uma chave para que você pegue essa chave e você vire e abra a porta. Quando você abre uma porta, você já viu a Matrix? Um filme Matrix? Então, quando você abre uma porta, o que tem lá? Mais 5 portas, 10 portas. São possibilidades. Você pode escolher qualquer uma. Qualquer uma dessas portas é uma realidade que você vai viver. Se você está com medo, você vai atrair a porta do medo e continua abrindo portas de medo. Agora, se você está vivendo na gratidão, na alegria, no amor, você vai naquela porta e você tem mais daquilo. Aquilo que você vibra, aquilo que você emana, é aquilo que Deus apresenta para você. É aquilo que o campo apresenta para você. Então, é poder. É muito poder. E o sistema não quer dar poder para as pessoas. Porque se você tem poder, você se liberta das amarras. Se liberta da prisão mental. Dessa prisão mental invisível. Sabe? Uma prisão psicológica. Aquela tensão, eu tenho que produzir, tenho que fazer, tenho que vender, tenho que pagar as contas, e acaba que a pessoa não sai do lugar. Trabalha, faz, come, vai ao banheiro, come, vai ao banheiro, dorme. E parou de viver a vida com entusiasmo, de tornar a vida da pessoa uma vida interessante. Olha isso. Torna a sua vida interessante para você. Então, esse conhecimento é muito poder, gente. Nossa, é para ganhar dinheiro, para ter muita saúde, muita alegria, relações construtivas. É muito massa. Não dá para deixar isso escapar pelas suas mãos. Então, alguém tem que despertar você, acordar você. Aliás, você tem que acordar. O despertador está tocando todos os dias. Desperta a centelha, desperta a centelha, desperta a centelha. E a gente que faz? Dá um tapa e coloca no modo soneca. Tá? Então, muito bacana. Vou passar uns slides aqui para quem está no YouTube, passo uns slides e eu vou falando uns slides bem simples, tá? Mas só que eu vou trazendo todo o contexto e a explicação disso, tá? Que eu amo isto. Nossa, é 9 horas da noite e não podia deixar sem trazer a minha contribuição para vocês aqui.
Tá? Por isso que às vezes a gente não vem, o pessoal não vem, porque faço live relâmpagos. Nossa, essa live não estava programada, hoje me despertou ali o Dia Mundial do Quântico e inicia a live, mas as nossas lives são todas as quartas-feiras, tá? Todas as quartas-feiras, às 20h20. Mas hoje é uma aula muito especial, tá bom? No descrição, aqui do vídeo do YouTube, você vai encontrar algumas informações muito importantes. Se você quer, sente, de conversar um pouquinho comigo, de entrar em algumas das aulas onde a gente pode ter um contato mais próximo, recomendo muito, porque nós vamos falar o momento atual que você está e quais são os melhores caminhos para você seguir nesse estudo, tá? Então, está aí disponível para todos nós. Então, aqui, vou trazer o slide da unimetria quântica. Já aproveito e explico um pouquinho sobre a unimetria quântica. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sei que ainda é um conceito muito novo esse aqui da unimetria, mas logo vocês vão se acostumar, assim como eu me acostumei. É você entrar em equilíbrio de novo, na unimetria, no medido, na medida do uno, tá? Você encontrar esse ponto de equilíbrio e sustentar ele. E por que quântico? Porque às vezes a gente se apega ao corpo e às sensações físicas, tá? Esse acaba sendo um problema muito grande, achando que mente e corpo estão separados. Porque a mente não é o cérebro. Percebeu a diferença? A nossa mente não é o cérebro. O cérebro é aquela massa cinzenta, aquela coisa que nós temos aqui cheio de neurônios e de glândulas e de vasos nervosos e sanguíneos. Esse é o cérebro. A mente opera através disto, mas não é isto. Tá? É muito importante se compreender isso. Agora, espírito, mente e corpo. Às vezes as pessoas têm a conotação de que isso está separado. Ah, vou alinhar, vou encontrar. Já está encontrado. A única coisa que nós temos que fazer é deixar o espírito tomar conta de tudo isto. A sua mônada, a sua centelha divina, que não está aqui fora de você, como eu falo, espírito, mente, corpo, achando que o espírito está fora. Até eu, às vezes, estou dando uma aula ou passando um conhecimento e faço isto como forma de explicar, mas não é assim. Não é assim, o espírito está fora e vou trazer para a mente. Não. Tudo isto é você. Isto é o seu espírito. A sua mente é o seu espírito. É apenas o software, um modo operacional, é a programação. A mente é o programa. O programa que o espírito está usando. Agora, o espírito seu, a sua alma, ela pode reprogramar esta mente, colocar um novo programa. E qual programa aqui está sendo a ordem do dia? Um programa quântico, que é onde navega o espírito pleno, sem essa separação da matéria. Perceba uma coisa: na matéria, vou trazer um exemplo aqui de duas canetas. Na matéria, nós temos você e eu. Você e a outra pessoa, na matéria. Mas na quarta dimensão e nas outras dimensões, este ser aqui, ele tem um campo eletromagnético ao seu redor. Você tem, eu tenho, todos nós temos, porque tudo é energia. E se tem energia, tem que ter o campo eletromagnético. Não existe senão. Tá? É uma antimatéria, uma não matéria. É uma não vida. Tá? Então, esse campo aqui, que está operando aqui, vamos supor que tenha 3 metros, 6 metros, tá? Uma dimensão. E esse outro tem aqui. Então, vocês estão juntos. Vocês estão grudados. A energia deste e a energia deste é a mesma coisa. Só que no corpo físico, eles estão separados. Uma questão de ordem dimensional. Ordem. Sabe quando você tem que ordenar as dimensões? E temos a terceira dimensão material, que ordena. Um, dois. Mas a realidade não é material. A realidade última não é a terceira dimensão. A realidade última é todas as dimensões intrínsecas unidas em um só. Por isso que é a unimetria quântica.
tá? Ah, David, não estou entendendo muito bem. Tenha paciência com você e com o processo. Talvez seja a primeira vez que está assistindo esse vídeo, está? Uma aula como essa, mas se você prepara o seu campo, vai começar a vir uma enxurrada. Por isso, se inscreve no canal aqui do YouTube e já começa a seguir, tá? E acompanhar as aulas, tá? Aqui no canal do YouTube, você vai ver que antes dessa live aqui, tem toda uma playlist, né? As aulas anteriores. As últimas 5, 6, 7 aulas são todas sobre unimetria quântica. Se você pegar as aulas de 2 anos atrás, era sobre massoterapia. Se pegar antes, era sobre como construir carreira com as terapias, com massoterapia. Mas agora, Dave está navegando e levando todo o seu grupo para o nível quântico. Por isso que as aulas vão se tornar mais sobre isso. Tá bom? Outra questão muito importante é a interação. No universo quântico, em todo o universo, existem leis. Leis espirituais, leis universais. Já ouviu falar? Depois pesquisa, então. Então, tem uma lei que é a lei da doação, a lei do dar e receber. Lembra estes dois fenômenos aqui? Eles estão intrinsecamente doando informação para o outro. O que é essa informação? É energia. Tá? O campo vibracional o campo eletromagnético de um está conversando com o campo eletromagnético do outro. Portanto, eu posso perceber tudo o que ele está sentindo. Aqueles que podem mais, têm mais expandida a clarividência, este aqui pode ver o que o outro está pensando, sentindo. Por quê? Porque estão em contato no campo eletromagnético. Tá? Agora, em outras dimensões mais elevadas, o que acontece com outras dimensões mais elevadas? Essa distância pode ser maior, porque o campo eletromagnético não se limita só a uma dimensão. Lembra que tem várias dimensões? Então, na quarta dimensão fica esta distância. Em quinta dimensão, aqui, ó, outra distância. Sexta, e aí vai abrindo. Por isso que no planeta Terra estamos todos conectados através das multidimensões. Sacou ou não? Está muito confuso. É tranquilo. É tranquilo. É como você aprender a surfar. Depois que a primeira vez que você vai surfar, nossa, tá apanhando do mar, parece. Depois que você aprende a surfar, entra na água como se fosse entrar na sua casa. Pega a onda como se fosse você ir lá na geladeira e pegar coisa, comer e sentir prazer em comer aquilo. Isso que pegar uma onda. O campo quântico, o estudo do campo quântico é a mesma coisa. Conforme você vai estudando, desenvolvendo, mais você se sente em casa. Mais você vibra nisso. Atrai isto e está no reino. O reino é isso. O reino dos céus é esse reino quântico. Tá? Em outras palavras. Bom, essa lei do dar e receber está sempre operando, então nós estamos interagindo. A forma que eu trago aqui nas redes sociais é: curte este vídeo, faz um comentário, manda um aviãozinho para compartilhar com alguém. É a troca. Não é obrigatório, mas está disponível. Quando você faz esse movimento, você entra numa corrente de, sobre esse assunto, circular mais na sua vida. Tá? Vou te dar outro exemplo, porque tem um outro lado bem escuro. Por exemplo, uma pessoa que vai lá na praia ou na esquina, sabe aquelas bocas de venda de fumo, essas coisas? Se você vai lá e compra e dá dinheiro e recebe a sua erva, você já entrou no grupo de dar e receber deles. Já entrou no grupo de dar e receber. Vai aparecer mais pessoas oferecendo para você. Isso é o algoritmo desse povo aí, tá? O algoritmo que eles usam. Quanto mais você vibra nas questões de igreja, mais aquilo aparece para você. Por isso que essa ideia de compartilhar esse tipo de conhecimentos quânticos, você compartilha, você curte, você interage, nossa, você está criando um espaço para que mais disso se desenvolva para você. Tem que fazer sentido. E é óbvio que você só vai fazer se faz sentido. Essa troca, tá? Assim, nós estamos aqui hoje, que terça-feira, 9h30 da noite, compartilhando, dando. Não espero nada em troca. Nada. Zero. É de graça. Toma. Toma. Mas o universo transborda para cima de mim. Mais energia, mais conhecimento. A questão de você dar, ou de você interagir com este vídeo, para você. É mais para quem está ali do outro lado que quer ir se aproximando dessa frequência. Porque se eu vejo
o seu curtir aqui, o seu comentário aqui, eu já vi você, conectei com você, chamando uma energia para você. É intrínseco. Essa é a natureza. Isto é o natural que aconteça. Mas as pessoas não percebem isto. Não percebem que às vezes você acaba entrando em enroscos negativos sem perceber. Por quê? Porque você interagiu com aquela energia. Pronto, você criou uma conexão. E nós reafirmamos esta conexão o tempo todo. Então, é muito importante com quem que você interage. Você tem que interagir com alta frequência, com pessoas ricas espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, que estão resolvidas, você tem que dar, 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 doa, mas dar não por negócios, tá? Isso é um detalhe muito importante, porque se eu dou já esperando algo em troca, isso não é doação, isso é negócios, tá? Então, quando eu vou vender um curso sobre isto, eu estou falando, é um curso que é vendido, então tem que ter essa troca, senão não tem curso. Pronto, isso aqui gratuito. Então você faz isso com as outras áreas da sua vida também. E é assim que você começa a limpar o seu campo vibracional. Quer começar a aprender a limpar o seu campo e não ficar toda hora contratando o feiticeiro lá, o terapeuta lá, o tarólogo, o astrólogo, etc. Pode contratar, mas não é melhor você aprender e você dominar a sua própria realidade? Porque está disponível, tá? Tem pessoas que ficam viciadas em toda hora ir para o terapeuta. Nossa, tem aquelas pessoas que vão há 10 anos no terapeuta. 10 anos no terapeuta. E não resolve as questões. Então não é esse terapeuta. O terapeuta tem que dar conhecimento para a pessoa se libertar de ficar vindo para cá. Faz sentido ou não? Então aqui. Vamos falar então sobre este DNA básico. Eu vou ficar grande dessa vez, tá bom? Vou deixar o slide bem pequenininho. Se eu acertar no botão. Isso, aí. Por quê? Porque não é tão importante o que está no slide. É mais importante aquilo que eu vou falar sobre o que está no slide. Pegou? Por quê? Porque não estamos falando com a sua mente racional somente, onde você lê um texto e tem que racionalizar. Não, é sobre a frequência deste momento. Você está agora no meu reino, no meu campo. E vai entrar para você e vai limpando, e vai fluindo energia, e vai trazendo entusiasmo, energia pela vida, alegria. Tá? Então, a onimetria quântica tem aí o DNA básico. Por que o DNA básico? Porque é básico para todos nós. É o básico sobre o seu DNA, sobre os seus genes, a sua genética, é sobre você, tá? Então, você tem o DNA que você conhece, as células do DNA biológico, mas lembra que tudo tem um campo eletromagnético? Então, existe uma duplicata desse DNA. Então, existe, assim como a sua coluna vertebral, sabe a sua coluna de ossos, a sua coluna vertebral? Perfeito. E você tem uma coluna vertebral etérica. Tá? Por que parece que às vezes tem dor na coluna, mas você não bateu, não fez um acidente, não foi seu esforço? A dor não está na coluna física. Tanto que as pessoas vão no médico fazer ressonâncias e exames e tudo isso, e não aparece nada. O doutor fala, moço, você não tem nada. E você fala, doutor, mas me dói as costas. Como que não tem? Você me dói as costas. É que nenhum doutor está percebendo que na coluna etérica. Por isso que quando vem aqui fazer uma limpeza energética, um reiki que seja, e eu limpo a coluna etérica, a dor sai. E muitas vezes nem encosta na pessoa. Não encosta porque não é na coluna física, é na etérica. Bom, voltamos ao DNA. O seu DNA está físico e etérico. O DNA precisa ser calibrado, reajustado, tá? Levar o seu DNA para o próximo nível é uma alquimia. A alquimia quântica que você aplica no seu DNA. Não quero fazer isso, David, não me interessa. Beleza. Todo mundo está vivendo sem isso, está vivendo ou sobrevivendo muito bem. Agora, isso aqui é para aquelas pessoas que querem acessar um próximo nível, se tornar um super-humano, um meta-humano, que percebe outras coisas, que vive a flor da pele.
tá bom? Então, este DNA básico, esta jornada que nós estamos falando hoje, que estamos nesse Dia Mundial Quântico, então, se já eu estou aqui, o pessoal está palestrando lá em São Paulo, e no Rio de Janeiro, e no Japão, e sabe aonde que está esse planeta quântico? Aí eu pergunto para você, como é que está a sua semana? Ontem, hoje, segunda-feira, hoje, como que foi seu dia? Não foi meio agitado? Correria? 1000 graus? Eu acredito que sim. Por quê? Porque os átomos estão vibrando muito alto. Aqueles que percebem isso pegam isso para si, para o seu propósito de vida, para a sua realização pessoal. Agora, aquelas pessoas que não têm essa consciência criam um drama. Nossa, o dia está estressante, o dia está cansado, isso, aquilo. Não está fazendo alquimia. Devemos nos tornar alquimistas da nossa própria energia. E quando vem chuva, aproveite para fazer as melhores coisas que se fazem num dia de chuva. Quando tem um solão, o que se faz nos melhores dias de solão? É aproveitar a energia presente no momento, no dia, para você trazer elevação para você. Elevação espiritual, emocional, vibracional, tá? Esta é uma jornada pelo fundamento quântico da realidade, da consciência e do poder transformador da informação. Presta atenção. Poder transformador da informação. Esta informação que estou passando, se você pegar a chave, pode transformar a sua vida e te levar para o próximo nível. Então, é poder transformador. Tá? Por que a informação faz isso, Dave? Porque a informação é energia. Esta informação que está chegando aos seus ouvidos, analisando pelo seu processador mental e distribuído pelo sistema nervoso central para todo o seu corpo, como que chegou até aí? Através de ondas. Ondas de energia, ondas de informação. Neste caso, utilizando interface, uma tela, uma câmera. Mas, se não tirarmos isso aqui, manda-se, lembra aquele feixe de consciência? Para você. Tá bom? Aliás, esta informação está disponível para todos nós. Só que nós não aprendemos ainda a acessar este campo akáshico. É o akasha da humanidade. Se você entra no campo akáshico, você assiste palestras estando na sua casa. Quer ver um exemplo? Quem lava a louça? Você lava a louça na sua casa? Eu lavo. E é maravilhoso. É onde eu canalizo muitas das coisas que eu escrevo e que eu faço na minha vida. Estou lavando louça e estou recebendo uma aula. Que aula que é essa? Meditação. Meditar. Alguém está meditando. Ditando algo, né? Meditando. Estou lavando louça, você lava no automático, porque você não precisa pensar. Eu vou pegar a buchinha, eu vou passar 2 gotinhas de sabonete, eu vou lavar para aqui, para lá e lavar o copo. Você não fica pensando nisso, já está automático. Então, quando você faz coisas na terceira dimensão automáticas, os seus outros corpos fazem o quê? Outras coisas. E neste caso, quando está lavando louça, é um bom momento para você fazer uma aula que está ocorrendo no campo quântico. Está ocorrendo eternamente uma aula, 2, 3, 5 aulas. Você quer acessar a aula do drama, a aula da reclamação, a aula da procrastinação, a aula da novela ou a aula de aprender autoconhecimento? Percebe a aula? Você só dá um comando para sua mente. Você, o espírito, dá um comando para sua mente. Acessar aula de mecânica quântica. Acessar aula de reprogramação mental. Acessar aula de reprogramação emocional. De arrancar essas emoções que, nossa, nos angustiam tanto, dói tanto. Lavando louça. Ou caminhando na praia. Ou indo na academia. Sabe aqueles academia? A academia está ali fazendo o caminho. Ou você pensa, músculo, inspira, expira. Crescendo, exercitando, ou você faz o quê? Eu não vou na academia, então não tenho esse problema. Minha academia é na praia, é no mar. Mas o que acontece? As pessoas ficam viajando e repetindo novelas na história, ao invés de estar treinando a mente para uma nova programação mental de elevação. Mas a partir de hoje, amanhã, você vai lavar a louça e você vai acessar. Quero acessar o canal
da unimetria quântica. Quero receber muita informação, expandir a minha mentalidade, a minha percepção. Pronto. Isso irá acontecer, porque é um comando. Quando você comanda, é um comando. É um decreto. É uma afirmação. E aquilo está sendo feito em outras dimensões, enquanto seu corpo está lavando a louça, caminhando, tomando banho. Tomando banho é outro portal de aula incrível. Tomando banho, meu Deus, já aconteceu com você, né? Tá tomando banho e começa a. Nossa, já terminei o banho e nem me dei conta de onde passei sabonete, onde não passei. Onde estava a sua mente? Recebendo instrução de outra dimensão, desse campo quântico. Esses dias falei para minha irmã, ela veio me visitar aqui no Brasil, tá aí em casa ainda, e falei, eu vou tomar um banho, porque eu quero acessar um conhecimento. Era específico. Eu quero, como diz no Google, eu quero uma aula disto. Então, dei esse comando para minha mente e fui tomar banho. 15 minutos no banho. Pensa sair com a cabeça pesada de informação que tem que sair e começar a anotar, de tanto que se recebe. Esse é acessar o campo quântico. Essa aula poderia ser cobrada por muita grana. Aliás, eu vou salvar essa aula, depois eu vou vender ela. Porque isso aqui é muito poderoso. Mas você ganhou de presente. Então, parabéns. Você está na frequência. É porque você está na frequência, por isso. A unimetria, assim como o que está acontecendo lá em São Paulo e nos outros lugares, o que é? Unir a espiritualidade e a ciência. Tá? Espiritualidade damos a conotação de que é o quê? Todos os eventos místicos e transcendentais reconhecidos pelos povos e civilizações mais sábios que já passaram pela Terra e que até hoje nós experimentamos em algumas fases da vida. Ou seja, nós, em alguma fase na vida, nós temos as experiências místicas transcendentais. Às vezes dormindo, às vezes depois de um acidente, às vezes quando você está correndo muito, indo à beira da exaustão, que você já somente no flow, e nesse vazio, nossa, você tem uma experiência mística. Acontece muito quando as pessoas vêm fazer massagem, né, fazer terapia, despertam da sessão de massagem, nossa, eu tive uma experiência. Essa é uma experiência mística transcendental na massagem. Alguma pessoa tem experiência mística transcendental fazendo sexo, se relacionando, nossa, abrem portais quânticos magníficos. E isso é as experiências espirituais. Agora, a ciência, através da mãe de todas as ciências, que é a física quântica, ela se dedica a estudar os experimentos em laboratório. Então, pegamos essa experiência mística e começam a fazer cálculos matemáticos e físicos até chegar numa fórmula. Então, tem fórmula que explica o porquê que o pensamento funciona dessa forma. Por que a pessoa lembra, por que não lembra. Tá? Então, essa é a física quântica. Ela busca a explicação, a mecânica, como funciona tudo isto, que são os eventos transcendentais. Tudo no universo é energia. E energia é informação. Portanto, quando você vê um vento soprando numa folhinha, está havendo uma informação ali. Basta você silenciar a sua mente tagarela e permitir acessar esse outro campo. Não vai entrar como palavras, né? O vento falando para a folhinha, baila aí, dança. Não, 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 você não vai ouvir isso. Você vai receber um quanto, um bit de informação. Depois, com o tempo, o seu corpo vai processando. Porque às vezes essa informação é só uma frequência. E a frequência começa a curar o seu coração, a acalmar o seu sistema nervoso. A informação que está indo do vento, batendo na folhinha, e a folhinha faz. Está limpando sua aura, seu corpo inteiro. Por isso que. Só que você tem que se abrir para isto. As ondas do mar. Sentar ali nas pedrinhas, na areia e ficar só ouvindo. Aquele das ondas do mar ou de uma cachoeira, tudo que tem a ver com água, limpa seu sistema emocional. Tá? Quando você vê fogo, ouvindo as salamandras do fogo, contemplando o fogo, conectando com essa aura, com esse calor do fogo, com a luz do fogo, você está nutrindo o seu coração. Você está no impulso para a vida, está conectando com a ancestralidade, com o fogo da vida. Tá? Por isso que tudo no universo é informação
é energia e essa energia é informação. E chamamos isto de consciência. Há uma consciência inteligente mantendo todo o universo e todo o planeta em harmonia. O planeta está em harmonia constantemente. Nós é o que jogamos nossas cargas para a natureza. Por isso que de vez em quando tem que vir um tufão, tem que vir uma enchente para limpar a catarse coletiva que nós estamos gerando nisto. Dá para entender até aqui? Porque se você entende isto, você muda o seu comportamento, a sua percepção, e você muda toda a sua realidade lá fora. Da água para o vinho. Pronto, acabou. Acabou. Ninguém mais te pega. Agora você se torna o senhor do, das suas ações, dos seus pensamentos e das suas emoções. Tudo que existe é consciência, energia e informação. A base de toda a realidade manifesta e não manifesta é consciência. Por quê? Porque a consciência que não só manifesta, não está manifestado no plano físico. Está como probabilidade ainda para alguém pegar. Por exemplo, eu crio uma técnica de massagem que funciona com isso, 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 isso. Já estava no campo vibrando. Eu apenas subi, vi, peguei e utilizei. E coloquei um nome. Método tal. Pronto. Agora vendo. O que mais dá para criar? Qualquer coisa que você queira, você sobe no campo akáshico, identifica, pega, lapida, dá forma, ou seja, manifestação, e depois você vende. Ou distribui, ou se cura, ou faz o que quiser. Nós somos ondas num oceano primordial de energia. Ou seja, só existe uma única onda, um único oceano, Deus. E nós somos ondinhas trafegando dentro dele. Se nós estamos dentro dele, nós somos ele ou não? Somos ele. O seu fígado é você. Não tem você e o meu fígado separado e o meu rim. Tudo é você. Quando você entende isso, você pensa e você cura seu fígado. Não importa o que ele tenha. Tem livros e literatura e experimentos científicos de todos os tipos. Então ninguém está viajando na maionese. Só que apenas nunca ninguém se dedicou a acessar essas aulas, né? Quem sabe a partir de hoje você já vai na livraria e cai o livro na sua mão, porque ele pula, ele salta. Não precisa nem fazer mais esforço. É só você hoje dar um comando, eu quero, eu aceito, me abro para esse conhecimento. Hoje mesmo já cai um professor, um curso, um documentário no YouTube, sei lá. Ah, David, não acredito. É correto não acreditar. Se você não acredita, não manifesta. Se você acredita piamente, você manifesta. Inteiramente tem que acreditar. Você acredita que amanhã vai ser um novo dia? O sol vai aparecer de novo? Por que ele aparece? Porque todos nós acreditamos nisso. Por isso que ele aparece. Mas para aquelas pessoas que estão desacreditadas com pouca fé, o sol nunca aparece para elas. O sol está ali, mas para ela não aparece o sol. Dinheiro. O dinheiro está todos os dias circulando por tudo ou não. Só que você não acredita que você é digno de receber esse dinheiro. Por isso que você não recebe. Tem que acreditar com todas as suas forças, com a sua força mental, com sua força emocional, sentimental. O dinheiro está, sabe onde está neste momento o dinheiro? Por exemplo, no meio entre a minha fala e o seu ouvido, há dinheiro rodando. Você pode pegar essa informação e transformá-la em dinheiro. Campo não manifesto para o manifesto. Eu falei que tudo está em ondas de probabilidades. Estou te entregando uma chave que muda a tua vida. Pega essa chave e decodifique ela. Tem que decodificar essa chave dentro de você. Por isso que eu ofereço as mentorias dentro, eu faço a pessoa se dar conta desta realidade. Você desconstrói todo o castelinho de cartas que foi criado essa ilusão.
Então, quem não vê o sol é porque ela não quer ver, não acredita que o sol é para ela. Assim como as pessoas que não têm dinheiro. Eu acredito que o dinheiro não é para mim. Nossa, eu nasci para ser pobre. Ótimo! Tem pessoas que acreditam que o dinheiro é para elas e que ela nasceu para ser rica. E ela é rica por causa dessa crença. Tudo é crença. Tudo aquilo que você acredita é o que você está vivendo. A realidade e as leis universais às vezes são um pouquinho firmes para aquele que resiste. Para aquele que flui na lei, não tem resistência. Deixa a lei acontecer. Deixa a lei acontecer na sua vida. A lei é para o bem. Não tem as leis para punir ninguém. Gente, Deus não criou a punição coisa nenhuma. Tem uma lei que chama causa e efeito. Eletromagnetismo. Dar e receber. Eu emano, eu recebo exatamente aquilo que eu emanei. Tudo que está acontecendo, você emanou. É só você fazer a reprogramação da sua mente, das suas emoções, da sua vibração, e você começa a emanar outra onda, volta outra onda. Pega essa chave, tudo está aqui nesse campo quântico. Se você pegar isso aqui e decodifica essa chave, muda a sua vida, você transforma este conhecimento da forma como você observou. Porque uma coisa é a forma como eu estou emanando, outra é o significado que você dá para isto. O segredo está no significado que você dá à informação. Eu posso pegar uma informação e dar um significado de dinheiro. Nossa, isso aqui vale 1 milhão, isso aqui vale 500 mil, isso aqui vale 100 mil. Olha que eu demorei muitos anos para aceitar, não para conhecer, porque conheço há muitos anos isso aqui, mas para aceitar essa realidade. E eu penso hoje, né? Era só aceitar, meu Deus. Era só aceitar. Era só dar um passo que Deus coloca o chão. Deus coloca o caminho. Aliás, o caminho já está criado e está tudo feito. É só nós andar nele. Tá? Consciência, somos consciência dentro da consciência do todo. Somos individuais somente na terceira dimensão. Nas outras somos iguais. Somos centelhas divinas, energia, consciência, vibrando e buscando encontrar algo, um significado. Qual o significado que você está buscando? Qual que é o entendimento que você está buscando nessa escola que é o planeta Terra? É uma escola isso aqui, tá? Não é um paraíso para passear. Essa aqui é a maior oportunidade da vida. Essa aqui é aquela escola que você tem que passar no vestibular, no Enem, e fazer uma fila quilométrica para poder ganhar uma vaga na terceira dimensão no planeta Terra. E você ganhou. E talvez você esteja desperdiçando. Então, wake up. Acorda aqui comigo. Sai da ilusão de que isso aqui é um passeio ou uma tortura. Isso aqui é uma escola. E está sendo ditada a aula em todas as dimensões. Pega esse conhecimento e transforma isso na sua realização pessoal. Tá bom? Pessoal, Gênesis e geometria sagrada. Onde começou tudo isso aqui? Como começou essa manifestação da realidade? A mecânica quântica explica desde antes do Big Bang. Não a física clássica de Newton, a física da separação, do reducionismo. A física quântica explica lá atrás, a Gênese. Porque é fácil chegar e pegar no livro sagrado e dizer assim: no início não existia nada, só era o espírito vagando sobre as águas, flutuando sobre as águas. É fácil contar essa historinha para a criança, mas o que isso significa? No segundo dia, Deus falou que se faça luz. O que isso significa? Acender uma lâmpada, colocar um sol pendurado ali no espaço? Não, tem uma mecânica por trás de toda essa fala, essa narrativa. Quem que vai atrás? Ah, este livro e esta religião não me explica isso, mas a outra explica. Por isso que eu coloquei Gênesis nesse slide aqui, tá? No YouTube aqui. Gênesis e geometria sagrada. Geometria sagrada e todo o conhecimento da geometria sagrada, números, cálculos matemáticos explicam a Gênese. O universo multidimensional e atemporal. No universo, a escala de tempo e espaço é só para este tecido espaço-tempo da terceira dimensão. Tecido de espaço-tempo.
terceira dimensão. Em outras dimensões, outros tecidos, de outros espaços e outros tempos. A temporalidade. Tá? Eu preciso de aulas fechadas para explicar certas coisas, tá? Preciso de aula de imersão mais tempo. Agora não vou nem abrir muita coisa porque não temos tempo e fica aí aquela mal entendimento. Mas para quem quiser, venha, fique por dentro, porque vai ter as próximas masterclass, as mentor class. E você decodificando a flor da vida, decodificando a geometria sagrada ou esta mecânica quântica que eu estou explicando, você muda a sua realidade. Mas tem que aceitar, perceba. Eu tenho que aceitar que a coisa é assim. Não posso brigar contra a lei universal. A lei é a lei. A lei veio para o bem. Se não tivesse lei, você estava a sua consciência toda espalhada pelo universo. O que te mantém íntegro? As leis universais. Então tem que conhecer essas leis. Agora você pergunta ali para você mesmo: onde posso estudar sobre as leis e conhecer as leis? Porque elas estão operando, você saiba delas ou não. Elas estão agindo em você, só que sem você no controle. Sem você perceber que existe uma lei. Dar e receber. Eletromagnetismo, ou seja, você emana uma onda e volta e você cria a sua própria realidade com isso. Parabéns, quem está até aqui na live, na aula, está do outro lado. Parabéns. Relaxa. Depois disso aqui você vai lá dormir, relaxa. Você está com seu mentor espiritual ali do lado, assistindo isso aqui. Ele te trouxe até aqui. Você vai dormir e vai começar a decodificar a sua flor da vida. Os seus problemas vão começar a ser resolvidos. Mas você tem que estar disposto e aceitar que tem que deixar coisas para trás. Coisas, pessoas, eventos, crenças, tabus, preconceitos, zona de conforto. Joga fora você. Põe você no lixo e fica você puro. Quando eu falo você, é esse ego. O ego cheio de programações limitantes, dolorosas, dramáticas. No bom sentido, então, tá bom? Para que não ache um mau entendimento. No bom sentido, você põe o seu ego no lixo. Põe você no lixo. E fica você puro. Por um tempo. É jejum e oração. Jejuar. Nesse espaço de tempo que você dedica ao autoconhecimento, você transforma o seu DNA básico. Você precisa abrir espaço para que esse DNA aconteça. E aí vem a interação ilimitada entre as dimensões. Tudo isso interage interruptamente e ilimitadamente através de ondas de energia e informação entre as dimensões. Você é multidimensional e acessa todos os dias diversas informações, dimensões, só que não faz ideia do que está acontecendo. Quando você está dirigindo o seu carro, andando no automático, nossa, já cheguei no meu trabalho, fui da casa para o trabalho e nem percebeu o semáforo, as pessoas, os carros. Onde você estava? Multidimensional. Você estava em uma dimensão dirigindo para o carro, em outra, em outra, em outra, em outra. Quando você está tomando banho e recebendo aquele download de informações, você está em várias dimensões ao mesmo tempo. Só que você nunca percebeu que isto era o tráfego entre as dimensões. O banho é um portal. Lavar a louça é um portal. O que você faz no portal e qual o nível de consciência que é o mais importante é o nível de consciência no qual você está quando adentra nos portais dimensionais. Ai, um portal dimensional, isso aí é coisa dos ETs de outro mundo. Ah, olha para o seu celular e toda a tecnologia que tem ali, vamos parar com isso. Hoje tem máquinas que abrem portais, tá? Hoje tem vou explicar só um experimento. Pega-se, se cria uma máquina que joga energia, dispara energia. São elétrons, elétrons vibrando. Configurados para o quê? Para que quando bate na parede, num diâmetro de 1,5 metros, se abre um portal para outra dimensão. Existe um aparelho físico, uma pistola, uma arma, que você atira e você abre um portal e você... Só que assim como você pode ir para outra dimensão, coisas de outra dimensão podem vir para esta dimensão também. Então, se não sabe, não pegue essa pistola, não compre. Nem tem para vender. Mas não precisa de uma máquina. Você faz isso, lembra o início desta live aqui, que nós falamos do Egito? Você dispara o feixe de consciência.
abre um portal e você vê. E eu dei o exemplo do banho. Vai para o banho dizendo: eu vou aprender hoje, quero aprender sobre isso. E vai para o banho. Mas não fique pensando. Permita que a informação venha. Bem, quando você vem fazer um tratamento, e estou com dor, estou com isso, o que, que o Dave faz? Ele faz a massagem e a acupuntura. Mas isso não é o resultado. O resultado vem através do que eu emano. O portal que se abre e você recebe uma energia. Primeiro, essa energia vai te relaxar. Provavelmente você vai meio como que dormir e capotar ali na sessão. E aí, o que está acontecendo? Como você desligou o aparelho físico, ficou ali, e eu fico fazendo a sessão, o que, que acontece na outra dimensão? Toda a calibração quântica. Então você sai da sessão, nos fechamos, acoplamos, você desperta. Ai, que legal, nossa, me sinto leve, me sinto. Que bacana, perfeito, foi perfeito isso aqui. Sai dali, pega o celular. Ah, meu marido. Ah, o trabalho. Ah, os problemas do mundo. A notícia, as contas para pagar, a comida que queimou no fogão. Percebe por que dura pouco? Porque a pessoa não aceita que esta realidade nova faça parte. Então, o que, que precisa? Repetição. Repetição é a mãe do aprendizado. Anota aí. A mãe do aprendizado é a repetição. Para você ficar bom no expandir a consciência e trabalhar nas dimensões, tem que repetir, 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 repetir. Tá? Quem faz crochê, quanto mais pratica, melhor fica as peças. Quanto mais você pinta, melhor você fica na pintura. Quanto mais você corre, mais você fica bom na corrida. E assim, com todas as coisas. Tá bom? Lembra que uma escola? Então, quanto mais você pratica, melhor você fica fazendo um cálculo. Sobre isso. Mente, cérebro e as forças do universo. Já estamos a 1 hora na live. Parabéns a todos. Já estão do outro lado quântico. Pode ter certeza disso. E agora, para finalizar, vamos falar da mente. E essa coisa que eu falei que parece que está separado, mas aqui aí veio o David e falou: não está separado, tudo uma única coisa só. É só uma questão de percepção. Vamos lá. Tudo que pensamos e sentimos é um campo eletromagnético. Tudo no universo é energia e existem 4 forças no universo. Uma delas é o eletromagnetismo. Uma das forças, nós temos 4 forças. Você é uma única coisa só integrada. Apenas você se percebe separado. Quando você pensa que está separado, você emana uma onda acreditando que está separado. Volta mais separação. Se a partir de hoje, você muda esse pensamento e fala: essa força Yang, o eletromagnetismo, eu sou um com o universo. Eu e Deus somos um. E repete, isso se torna parte de você, você vai perceber que meu cérebro, a minha mente, o espírito e meu corpo somos um. E você traz isso que faz aplicar unimetria quântica na sua vida no dia a dia. Pronto, entreguei a cereja do bolo. Quem pegou a chave, resolve a sua vida agora. Amanhã acorda no céu, aqui na Terra. Você traz o céu para a Terra. Por quê? Porque quando você fecha os olhos e respira e se relaxa, e começa a esquecer do ruído interno, do ruído externo, de tudo isso aí, o que que sobra? Um espaço vazio, silencioso e sem significado. Nesse momento, você está em unimetria. Porém, a partir do momento que você cria um pensamento, pensa algo ou permite que algum pensamento venha, você saiu da frequência da unimetria. Descolapsou. Tem que criar tudo de novo. Portanto, tudo que emanamos retorna para nós. Quanto maior o desejo, mais depressa volta. Então, eu tenho desejo em realizar essa parada de unimetria, porque é a iluminação interna que você vai ter. Um estado de paz absoluto, só alegria, mesmo nos dias sombrios e quando está tudo ruim. Porque você fecha os olhos, você tem acesso através da chave que eu te entreguei. Você tem a porta, abre a porta da unimetria, entra lá e fica.
Ah, mas quando eu volto, David, volta todos os problemas. Então não volta. Fica lá. Fica no reino de Deus. Quem mandou voltar? Volta por quê? Tem medo de ficar lá? Não está gostando do que está vendo lá do outro lado? Aí a pessoa vem, ah, mas tem que trabalhar para pagar as contas. Trabalhe e pague as contas lá, no reino. Nossa, a hora que você entende isso, meu amigo, já era. Já era para o capiroto. Chega aí os capirotos e fala, não, esse cara aqui tá inacessível, esse cara é impossível, vou embora. Aí você começa a se blindar e afastar toda a negatividade. Cliente vai embora, amigos vão embora, todo mundo te deixa em paz. E quando você está em paz, você começa a criar toda nova realidade. Faz sentido ou não? Talvez não. E tá tudo bem. Lembra que o tempo, repetição, repetição, repetição. Nós temos aulas aqui toda semana, gratuitas no YouTube e no Instagram também. Ou seja, informação não falta, tá bom? Hoje já mencionei, por exemplo, um livro, né? A Geometria Sagrada. Esse livro, A Geometria Sagrada, você vai estudando, lendo. Esse aí vai te dar outros nomes de outros livros, você pega outro autor, e com o tempo, em 3, 4 anos, você vai construindo a sua nova identidade quântica. Que ela já é, apenas tem que ser reconhecida. Só que como só reconhece quando a mente entende, bom, então tem que ler os livros, tem que assistir as aulas, fazer a prova. Para finalizar, o poder do desejo e do pensamento na criação da realidade. Pura mecânica quântica aplicada na manifestação. O desejo coloca energia na forma. Presta atenção. O desejo coloca energia na forma. Da onde vem o desejo? Do seu coração. Quem cria a forma? O seu pensamento. Pensamento elétrico emana. Desejo, coração atrai. Eletromagnetismo. Mente cria a forma. Desejo dá movimento a essa forma. Movimento de vir para onde? Para a fonte que o criou. Assim como nós estamos indo de retorno ao nosso Pai Criador, tudo que você cria na sua mente volta para você, através do eletromagnetismo. É uma lei espiritual, uma lei do universo. São 4 forças. Eletromagnetismo é uma chave poderosíssima. Tudo é criado em outra dimensão, porque no pensamento, você não é na terceira dimensão. O pensamento ocorre em outra dimensão. Então, se você está pensando, você está criando. Você como parou para observar os seus pensamentos? Porque talvez você está criando toda essa problemática, dramática da vida, e você não parou nunca para observar, nossa, eu estou pensando isso o tempo todo. É claro que estou manifestando isso na minha vida, se eu estou pensando. E ainda estou sentindo, pensei, criei, senti, atraí. Pronto, está criado o problema. Ou só alegria, alegria. Amor, amor. Eu crio paz, vem paz. Eu crio fonte de renda, fonte de renda. Eu fechei o negócio, fechei negócio. Arrumei namorado, arrumou namorado. Uma oitava acima e se manifesta na vida prática na terceira dimensão depois de um tempo. Dependerá do quanto conseguimos sustentar o desejo sem duvidar e sem oscilar. Você ficar constante. Esse é meu desejo, porque esse é meu pensamento. Isso eu criei. Isto aqui é um comando. Espera que vai se manifestar. Apenas fica nele. Porque o que acontece? Você vê uma notícia, ou passou Júpiter, passou a Lua, Lua em Capricórnio, toda essa parafernália arquetípica que está operando, mas você se blindou. Lembra que eu falei? Aprendeu a surfar na vida, nos altos e baixos. Inabalável. Não leva as coisas para o coração. Porque quando você leva as coisas para o pessoal, para o coração, você acaba atraindo aquilo. Por que eu não levo para o coração alegria, paz? Se eu te ofendo agora, mando uma ofensa, não leve isso para o coração. Está disponível, estou te ofendendo, mas você escolheu não levar para o coração. Percebe que tudo significa o que nós damos às coisas? 3. Se duvidar,
tem que criar tudo de novo. Aí demora mais, por isso que a dúvida só atrasa o processo. Não duvide do seu poder. A dúvida só atrasa porque o universo tem que recalcular a rota. GPS, você está indo do ponto A ao ponto B. Então você tem que quebrar na rua. Se você duvidar, será que vou, não vou, não vou, não vou, e não vira, o GPS tem que recalcular toda a rota de novo para te colocar na rota rumo ao seu destino. Então você não pode duvidar. Siga o GPS. O GPS é um comando quântico. O GPS usa a tecnologia quântica, assim como os seus desejos e a sua criação. Tá? É assim que funciona essa lei. Então, assim, se você coloca um GPS, desejo isto, isto está criado aqui no campo quântico. Pronto. O GPS está movendo o mundo para isto. Se você sai dessa mentalização e bate o carro, faz parte da manifestação do desejo maior. Porque você tinha que ir lá e conhecer outro cara que bateu o carro também. E esse cara que bateu o carro é o dono do banco. E o dono do banco vai facilitar um negócio para você. Infinitas possibilidades. Só que nós sempre colocamos energia, significados devastadores para nossa vida. Nossa, que problemática. Então demora, demora, demora. Você quer vender um terreno? Quer vender a sua casa? Quer vender seus serviços? Por que está duvidando? Crie, já está vendido. Eu vi. Eu vi o contrato assinado, estou sentindo o dinheiro de dólares na minha mão. Pronto, está criado. Não duvide mais. Esquece. Vai correr na praia. Vai dormir. Vai meditar. Vai trabalhar. Esquece isso. Está criado. O universo está trabalhando já em todo o sistema que ele tem que criar para que se manifeste nessa terceira dimensão. E quarto e último, a importância de estar blindado mental e emocionalmente. Isso aqui é o principal. Blindar-se. Eu já falei anteriormente como que você se blinda, né? Vou resumir de novo. Elevando a sua frequência. Você está blindado nessa frequência. Está blindado. Porque você é dono da sua mente, dono das suas emoções. Quando você reconhece o poder que você tem, como filho do dono do mundo, como filho do Criador, e você com todo o poder que ele tem, você está blindado. Não duvide que você é ele manifestado. Você é um Deus manifestado, ambulante. Eu sou um Deus ambulante, você também. Só que tem que se reconhecer. E esse reconhecer implica em largar o ego e toda a separação. Não fazer mal para os outros, não tentar prejudicar ninguém, ajudar, trabalhar, estudar, ajudar, trabalhar, estudar, ajudar, ajudar, trabalhar, estudar, ajudar e ganhar muito dinheiro, isso é a consequência. Isso é a consequência. Se uma pessoa falar alguma coisa para você, ou se você assistir algo que mexa no teu sistema de crenças, ou afete o seu pensamento ou as emoções, a própria pessoa descria, porque ela passa a duvidar. Por exemplo, aconteceu agora há pouco. Uma pessoa estava subindo no flow comigo na frequência e chegou um momento da conversa que falou: Ah, mas os meus colegas, eles, que são vendedores, né? Falaram que esse ano vai ser difícil porque tem a política, então os investidores vão segurar um pouco o dinheiro, não vão comprar apartamento, e aí tem a Copa do Mundo e ninguém compra. Nossa, ela ouviu isso na galerinha dos amigos, incorporou e ela incorporou, não se blindou. Essas conversas estão por aí na sua família, no relacionamento de escassez, sabe, de drama, de esperar o pior. O pior vai acontecer. Isso está pairando no ambiente, no ar que a gente respira. Não dê bola para isso. Dê bola apenas para aquilo que está alinhado com o seu desejo maior. Para aí sim você dá poder e atenção. Sacou? Gente, um novo tempo chegou, um novo mundo chegou, a energia quântica está louquinha para se manifestar na sua vida. Aceite, faça umas pazes com ela, abra as portas para que ela se manifeste. Você vai precisar de um orientador, de um mentor, de um livro, de um documentário. Abra-se que ele vai chegar. Quando o trem passa, você entra nele.
Não fique olhando como um. Duvido, tenho medo. Vou deixar para amanhã. Ano que vem, talvez. Aquela mesma conversa de toda vez, tá? Um universo quântico, ele não tolera esse tipo de comportamento. Ele quer criar. O universo quer criar. Deus quer criar vida e abundância e manifestação em mais energia. Deus está só para fazer. E esse campo também responde ao comando de Deus. Quando você se funde, se alinha através da unimetria com ele, você começa a fazer parte e pega toda a sua parcela, que é a sua herança como filho do Criador. Você tem herança aí para receber. Tem que se alinhar com ela. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês essa noite, no Dia Mundial Quântico, levando a sério o nosso trabalho, que é trazer esta informação. Tá bom? Então não se esqueça de deixar aqui os likes, um comentário, me chama no privado para a gente trocar uma ideia, qualquer dúvida, e vamos para cima. Amanhã não vai ter live, quarta-feira, porque estamos fazendo hoje, já adiantei, este dia lindo. Então, nos voltamos a falar só na outra semana. Tá? Enquanto isso, fique atento nos canais, que vai estar saindo muita informação fresquinha sobre este assunto. Todos os dias estamos programando as postagens e os conteúdos para que você pegue mais chaves e construa seu novo sistema de crenças. Beijo nos corações, amo vocês e, como sempre, a serviço da luz. Aproveitem com muita sabedoria. Fui! Bom descanso para vocês! E boa reflexão e meditação. Que maravilha!